Você deve ter clicado nesse vídeo, deve ter falado, caramba, como esse garoto fala 8 línguas, 8 idiomas, isso é impossível. Então nesse vídeo eu vou te fazer um tutorial, um explicativo, o porquê e como eu aprendi o inglês e todas as outras 7 línguas. Então já vai deixando o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você está caindo aqui de paraquedas, porque eu sou um viajante pelo mundo, viajo o mundo e simbora. Bom, antes de mais nada, eu me apresento, meu nome é Leonardo Vale, para quem não me conhece, se por acaso você está caindo aqui de paraquedas realmente nesse vídeo pela primeira vez, então vai realmente se inscrever no canal, porque eu falo não só de como aprender línguas, mas eu falo também da minha vida pessoal, das minhas viagens, do que eu falo, do que eu faço na minha vida e muitas outras coisas, estou sempre relacionada a viagem, fotografia, tecnologia, intercâmbio, enfim, vários temas, tudo misturado. Se por acaso vocês escutarem algum barulhinho de chuva, não liga não, porque lá fora tá chovendo. Chove chuva, chove sem parar. É hoje que eu tô. Eu vou mostrar pra vocês como eu aprendi as 8 línguas, os 8 idiomas que eu falo. Um desses 8 idiomas é o português. Você fala assim, mas o português não conta. Conta sim, porque quando você vai pro exterior, você vai para fora do seu país, a sua língua materna, o seu nativo conta. Ou seja, às vezes eu consegui empregos lá na Suíça porque eu simplesmente falo português. São agências às vezes que lidam com brasileiros ou às vezes portugueses mesmo, então eu tinha que falar o português. Então o nosso idioma nativo, ele conta sim. Seja um inglês que vai para a Austrália, seja um inglês que vai para os Estados Unidos, é a sua língua nativa, mas ele é um estrangeiro, então sempre vai contar como língua nativa. Ao decorrer do vídeo eu vou falar todas as línguas que eu falo. E essas técnicas, né, porque são muitas, que eu usei e uso até hoje, é para aprender não só o inglês, que é o mais requisitado, o que as pessoas mais querem aprender, mas isso vale para qualquer idioma, para qualquer língua. É realmente infalível. Eu aprendi, então acho que isso é fácil para qualquer um. Eu não vou te falar nesse vídeo que vai depender de você, ou que vai depender do teu esforço, ou coisa do tipo. Claro que depende muito do esforço de cada um, isso é fato, não vou mentir para vocês. Mas a partir do momento que você tem um motivo para aprender esse idioma, ele é muito mais fácil, se torna muito mais fácil e muito mais acessível. A primeira dica é saber o porquê você quer aprender aquele idioma. O porquê que você quer aprender inglês? É por um motivo profissional? Porque você quer ter mais chances de emprego? Por que você quer aprender alemão? Porque você vai pegar a cidadania alemã e pretende morar na Alemanha? No meu caso, por exemplo, a primeira língua estrangeira que eu aprendi foi o espanhol. E o espanhol eu aprendi porque eu queria aprender e entender tudo que a Laura Pausini estava falando. Para quem viu um dos meus vídeos anteriores falando por que eu fui morar na Suíça, eu vou deixar linkado aqui nos vídeos aqui em cima, e lá eu falo que eu aprendi o espanhol e o italiano porque eu queria entender tudo que a Laura Pausini falava, tudo que ela estava dizendo, eu queria, enfim, entender. Esse foi o meu motivo, esse foi a minha âncora que me fez falar assim, não, eu vou aprender porque eu quero entender. Então procure um motivo por que você quer aprender essa língua, seja qualquer que for, mesmo que seja o inglês. É claro que o inglês ele é multiuso, né? Ele não serve só para o profissional. Você pode falar assim, eu quero aprender o inglês porque eu quero viajar o mundo. Quando você fala inglês, você realmente abre as portas para qualquer lugar. Mas quando você quer morar em outro país ou quando você vai para determinados países, é mais fácil você falar a língua local. Mas, como eu disse, isso vai depender do motivo que você quer aprender essa língua estrangeira. A segunda dica é colocar tudo, mas tudo que você, principalmente coisas eletrônicas, tudo naquela língua que você quer aprender. Seja o inglês, seja o francês, seja o alemão ou o italiano. É claro que se por acaso for uma dessas línguas que tem um alfabeto diferente do nosso, você tem que realizar um pouco na cabecinha que você tem que aprender primeiramente o alfabeto, porque não dá nem para digitar aquela letrinha num Google Translator para saber como voltar atrás na tua língua nativa. Então, se for uma língua de uma outra escrita, tenha um pouco mais de cuidado.
Bom, o Léo disse para colocar tudo na língua que eu vou aprender, então vamos lá. Mas se for uma dessas línguas como a gente está acostumado, como espanhol, italiano, inglês, francês, alemão, o que a gente tem mais? Uma das línguas nórdicas também, beleza, você muda e qualquer coisa que aconteça você vai lá na internet e tem como procurar como voltar à tua língua nativa. É claro que para você fazer isso você já tem que ter uma certa base para você estar treinando o teu inglês, o teu francês, o teu alemão, e você vai estar ali no teu celular, você vai estar mexendo a todo momento, tendo contato com aquela língua. Se não entender alguma coisa, você vai lá no Google Translator, escreve e você vai ter contato, aquela coisa de você se dar o trabalho de procurar o que significa é que faz entrar mais fácil na cabeça. Quando você tem o trabalho de procurar, mas quando alguém te fala simplesmente assim uma vez, isso sai da tua cabeça muito mais fácil. Então coloca todos os teus aparelhos, a televisão, smartphone ou tablet, computador. Meu computador, por exemplo, é em inglês, porque por mais que eu já fale em inglês, eu quero sempre ficar em contato com aquelas palavras em inglês, porque você sabe, por mais que eu já fale inglês, eu não tenho contato todos os dias com essa língua, então com certeza pode ser que algumas dessas palavras se percam no ar e eu acabe não lembrando mais. Então é sempre bom ficar com esse contato. A terceira dica, você tem que sentir uma criança. Como uma criança ela aprende a falar, ela associa uma coisa àquela palavra. A criança ela sempre pergunta: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Para o adulto. E o adulto vai falando: isso é uma gaveta. Aí pergunta: o que é isso? Isso é uma gaveta. Então você repete várias vezes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que associar aquela palavra àquele objeto ou àquela coisa e sempre perguntar. Detalhe, você tem que saber palavras básicas daquele idioma, né? Obrigado, por favor, o que é isso? O que é isso, gente? É uma frase mágica, você tem que aprender no idioma que você quer aprender. Você pergunta o que é isso e a pessoa vai falar, é isso. Aí você vai perguntar de novo, o que é isso? E aquilo ali vai se repetindo. E você vai assimilar aos poucos na tua cabeça que aquilo é aquilo que você já sabe em português, mas você tem que associar a uma outra palavra. Uma outra coisa bem interessante é que não é a assimilação só da imagem àquela palavra. É a assimilação também, às vezes, ao nosso idioma nativo. Tem palavras que se parecem muito em outro idioma. Eu vou te dar um exemplo. Em inglês, eles falam a mesa the table. Você fala the table, ok, não tem nada a ver com português. Mas imagina que você já fale o inglês e você quer aprender o francês. O francês, a mesa em francês é la table. Então, table, table, se escreve exatamente da mesma forma, mas tem apenas uma outra forma de pronunciar. Se escreve exatamente igual, significa a mesma coisa, porém você pronuncia de uma forma diferente. Então você tem que associar the table, la table. Então você associa essas duas coisas e quando você vê aquela mesa, você vai saber em inglês the table, la table. Então é normal que você vai associar e isso vai ficar muito mais fácil. Você tem que pegar uns post-it ou uns pedacinhos de papéis, ou seja lá o que você puder ou tiver, colocar esses papeizinhos com o nome em inglês e em português, de preferência só naquela língua que você quer aprender. Por exemplo, eu coloco um papelzinho no cantinho da televisão escrito em alemão, como se fala televisão em alemão. Coloco na poltrona um papelzinho ou um papel, seja lá como você quiser, um nome do sofá em alemão, ou na porta, ou seja, enfim, você tem que colocar um papel em tudo quanto é canto. Era da forma que eu fazia, pegava pedaços de papéis e colocava, escrevia qual era o nome daquilo naquela língua que eu estava aprendendo. É claro que eu não vou colocar um nome daquela televisão em alemão, francês, espanhol, italiano. Não, aí não. Uma coisa de cada vez, step by step, não é assim. Você não pode também, né, atropelar os boi. Tem que ter cuidado também. A quinta dica, eu acho que eu tô na quinta dica, não sei se não tô perdido. A quinta dica é você falar com pessoas daquele idioma nativo. Se você quer aprender o inglês,
eu te aconselho a tentar conversar com pessoas que falem inglês. Se você está aprendendo alemão, procure uma pessoa que fale alemão. Se por acaso você está na praia, tenta fazer amizades com os gringos, com o alemão, com os franceses, com pessoas daquela língua que você quer aprender. Tem grupos também na internet que você pode se ver na câmera. Tem também um aplicativo, tem vários na verdade, não é só um, tem vários aplicativos que você pode se cadastrar, você paga uma pequena taxa, não custa muito caro, e você conversa com um nativo da língua inglesa, um alemão, um francês, coreano, japonês, tudo quanto é língua daquela pessoa nativa. E aquela pessoa ela vai te corrigindo, ela vai te fazendo perguntas, e é extremamente interessante. Eu fiz isso durante um bom tempo com o alemão, porque alemão foi a língua que eu aprendi que é a mais difícil de todas. Ah, e detalhe, eu falo das 8 línguas, 6 línguas eu falo fluentemente. 6 línguas eu falo fluentemente. Então, mais o alemão eu falo fluente, eu consigo falar fluente a língua alemã, mas eu vou te falar que é uma língua que é bem difícil. Tem outras formas de você achar essas pessoas. Se por acaso você for viajar para um país, né, que fale a língua que você quer aprender, procure não usar só inglês, procure, se você for para a Alemanha, se você já tem uma noção, uma base de alemão, tente falar o alemão e fala com a pessoa. Alexa, wie spät ist? Es ist 18:34 Uhr. Alexa, liebst du mich? Ich bin gerne bei dir, aber zu echter Liebe bin ich leider gar nicht in der Lage. Alexa, spielt Playlist Leo Pass. Leo Pass von Spotify. Viertel vor, verdammt schon wieder spät. Isso vai ser muito mais fácil para entrar na tua cabeça, porque como eu disse e repito, é você tendo dificuldade com a língua é que você aprende mais fácil, e não qualquer um falando simplesmente o que significa aquela palavra. Veja filmes naquela língua, em inglês. Se você tem a possibilidade de colocar aquele filme em alemão, ou espanhol, ou em inglês, coloque o filme com o idioma em inglês e veja com as legendas, se possível, em inglês, se você já tiver uma noção de inglês. Porque você vai, às vezes, pelo menos comigo é assim, eu consigo entender mais quando eu estou lendo. Então, quando eu estou lendo, às vezes é muito mais fácil e eu não associo aquela palavra. Às vezes eu não entendo porque eu não sei associar, né? Você tem que treinar os teus ouvidos para aquela palavra. Então, quando eu ouço aquela palavra e leio ao mesmo tempo, eu associo aquele som àquela palavra. Então, é muito mais fácil. Mas se você não tem muita noção de inglês ou daquela língua ainda, eu te aconselho a colocar o som original, ou seja, em alemão, em inglês ou naquela língua que você vai aprender, e ficar lendo em português. Porque aí você vai falar assim, aquela palavra é isso em alemão. Então você vai ter a possibilidade de ficar pausando também e procurar no Google Translator. Isso ajuda muito. Até hoje, eu procuro ver filmes em inglês, porque inglês é a língua que eu mais preciso, por mais que eu fale outras línguas, mas o inglês é a que eu mais preciso, mais vou precisar para o meu futuro, porque eu viajo muito, então pode ser que eu viaje, sei lá, para a Coreia do Norte, e, enfim, não tenho interesse até o momento de aprender o coreano. Você lembra que no começo do vídeo eu ia falar para vocês quais as línguas que eu falo? Então vai lá, se preparar, você está sentado? Além do português, que no estrangeiro conta, eu falo também, foi a primeira língua estrangeira que eu aprendi, foi el español. Hablo muchísimo bien el español, pero yo prefiero hablar el español con un acento más latinoamericano, que son los acentos de República Dominicana, por ejemplo, y como los cubanos, porque yo trabajé con muchos cubanos cuando yo estuve en Suiza. Pero si yo quiero también puedo intentar hablar como los españoles. O espanhol. Parlo anche l'italiano, che è stata la seconda lingua che ho imparato da quasi 10 anni fa, per il motivo di Laura Pausini, come vi ho spiegato da poco tempo fa. Après, j'ai appris le français du fait que j'ai habité en Suisse. Donc, j'ai arrivé en Suisse dans un canton, ou dans une province, on peut dire comme ça, en Suisse, qui originalement il parle français officiellement dans ces cantons. Donc c'est clair que après j'ai dû apprendre le français, donc c'était presque obligatoire, non? Après, Deutsch. Deutsch ist die schlimmste Sprache, die ich könnte lernen. Es ist
So, ich kann dir Hochdeutsch sprechen, das ist die offizielle Sprache aus Deutschland und Österreich. Dort spricht man Deutsch, aber in der Schweiz spricht man die Schweizerdeutsch. Die Schweizerdeutsch ist auch nicht die offizielle Sprache von der Schweiz, aber es tönt fast so gleich. So, die Leute von Deutschland und Österreich, die verstehen kein Wort, was die Schweizer reden. And of course I speak English. I went in Cambridge in England to beef up my English. The reality is I don't like to speak English. It's not my favorite language. I don't know why, but I have to speak English because it's much easier to travel around the world when you speak English. And for my business, you know, I work with IT. It's much easier to work when you speak English wherever. Dan bahasa nomor 7 adalah bahasa Indonesia di Indonesia. Dengan lancar? Bom, o último foi indonésio, mas o indonésio é a única língua que eu ainda não falo com fluência, mas eu sei me comunicar e sei entender muito mais do que falar. Foi isso, eu espero que com essas minhas dicas e experiência que eu mostrei para vocês, vocês consigam aprender não só o inglês, que é a língua mais requisitada, principalmente para quem quer sair do país, para quem quer, enfim, conseguir um melhor emprego, trabalhar com TI ou internet. O inglês é muito importante, mas para quem quer aprender outras línguas também, é um tutorial simples, básico, mas eficiente. E uma coisa que eu te digo, isso não vai acontecer de uma hora para outra ou para ontem. Você que é apressadinho, que é nervosinho, que quer assim, mas eu quero aprender em um mês, isso não é possível. Tem gente que vai 1 mês, 2 meses para a Inglaterra, não fala nada de inglês e acha que em 2 meses vai aprender o inglês porque já ficou 2 meses na Inglaterra ou em Malta, Estados Unidos, seja lá onde for. Não é bem assim. Você pode ser super, hiper, ultra, mega inteligente, mas sinto lhe dizer que não é assim. O francês, por exemplo, eu aprendi em 6 meses, fiquei 6 meses na escola e eu falei super bem, mas só que depois de 6 meses. Aqui eu aprendi mais rápido de todas, foi o espanhol, mas é algo que eu queria com muito amor. Acho que eu aprendi em 4 meses, mas mesmo assim a perfeição, de falar mesmo com perfeição, foi só quando eu tive contato com cubanos e dominicanos que trabalharam comigo. Foi isso, pessoal, esse vídeo ficou muito longo, mas foi o tutorial das galáxias, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Não se esquece realmente de dar aquele like no vídeo, compartilhar esse vídeo com um grupo da família de todo mundo, se inscrever no canal se você não é inscrito, tem muito conteúdo de qualidade e te espero no próximo vídeo ou talvez no próximo país. Fiquem bem, sejam felizes e até a próxima. Fui!